Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos podem se assentar, por favor. Mais uma vez quero agradecer ao Senhor Deus por estar aqui, revendo os irmãos. Agradecer ao pastor Josué e também toda a igreja, porque os irmãos sempre oraram por nós, oraram pela minha família, e por isso nós conseguimos vencer as dificuldades, conseguimos ultrapassar os problemas e estamos aqui, alegres com o Senhor Jesus Cristo, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Aleluia! Nós passamos 4 anos e 8 meses ali em Portugal, com um grupo de irmãos realizando a obra de Deus. O trabalho lá é difícil, bem diferente do trabalho aqui no Brasil, e porque começou a acontecer uma crise econômica naquele país, os irmãos começaram a retornar para o Brasil, nós ficamos num número pequeno de pessoas e sem condição de continuar ali naquele lugar. E orando a Deus e falando com Deus e esperando uma resposta de Deus, o Senhor nosso Deus abriu uma porta para que nós pudéssemos retornar para o Brasil e para a cidade de Bela Vista. Eu estou, não sei se provisoriamente ou definitivamente, trabalhando secularmente, porque a nossa vida pertence a Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos comprou com seu sangue precioso. Eu durante 20 anos trabalhei somente na igreja. Eu trabalhava numa empresa até o ano de 90, quando eu recebi o chamado para poder realizar a obra. Aí eu saí da empresa, comecei a trabalhar na obra de Deus. Durante esses 20 anos, Deus nos ajudou, Deus nos sustentou, Deus proveu as nossas necessidades. E agora nós retornamos a trabalhar, voltamos a trabalhar secularmente. Mas quero continuar pedindo as orações dos irmãos. Eu estou contente com Jesus. Aleluia. Porque eu sempre menciono este versículo. Quando Paulo escrevia ao seu cooperador Timóteo, ele disse assim: tendo o que comer e com que vos cobrir, estejais com isto contentes. Aleluia. Então eu estou contente. Tem crente que tem dificuldade para estar contente. Às vezes precisa receber muito para estar contente. Mas a realidade é que a Bíblia Sagrada nos ensina, a Bíblia Sagrada nos motiva a estar sempre contente com o Senhor Jesus. Porque Ele sempre, aleluia, fez, sempre está fazendo e continuará fazendo o melhor por mim e pela minha família, o melhor por você e também pela sua família. Aleluia. Por isso Paulo disse que em tudo nós temos que dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus continue dando força, dando graça, para que os irmãos permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Nós vamos neste momento fazer uma leitura bíblica. Aleluia. Eu quero ler em Atos dos Apóstolos, é uma passagem conhecida. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 1 até o versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui para, mais uma vez, agradecer a Deus, porque Deus tem abençoado as irmãs do Círculo de Oração, tem abençoado a sua igreja, particularmente as irmãs do Círculo de Oração, por este ano de vitória, por esta festividade. Nesta noite nós estamos aqui num culto em ações de graças, mas nós vamos
transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Atos capítulo de número 1. A partir do versículo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Podemos assentar, por favor. Glória a Deus. Nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo sabemos que a Bíblia Sagrada mostra, a Bíblia Sagrada revela que o Filho de Deus veio na terra para realizar uma obra. Ele veio para realizar a obra da redenção. Jesus veio neste propósito definido, realizar a obra da redenção. E conhecendo o Senhor Jesus Cristo, que o seu ministério tinha um tempo determinado pelo próprio Deus, ele se preocupou em chamar discípulos, em chamar homens para ensinar, para instruir, para capacitar estes homens, para que depois destes homens, depois da obra da redenção ser realizada, estes homens pudessem ser testemunha do ministério do Senhor Jesus, testemunha da obra que ele realizou na cruz, e também testemunha da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. O que significa ser testemunha? Uma testemunha é alguém que é convocado, é alguém que é chamado, é alguém que é intimado para relatar, para contar o que ele viu e o que ele ouviu a respeito de algum acontecimento. E está escrito em Atos, capítulo 4, versículo de número 20, quando Pedro e João estavam diante do sinédrio, e os sacerdotes proibiram os servos do Senhor de falar, de ensinar no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles disseram com convicção e também com autoridade: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Aleluia! Eu e você que aqui estamos, que nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, Ele mudou o nosso coração, Ele colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, e nós somos testemunhas dos milagres que Ele realizou nas nossas vidas. Por isso nós também não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos
ouvido, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem! Nós queremos nesta noite com os irmãos observar pelo menos 3 qualidades de testemunhas. 3 qualidades de testemunhas. Nós, estudando a Bíblia, nós chegamos a esta conclusão, que existe pelo menos 3 qualidades de testemunhas. Primeira qualidade, as falsas testemunhas. Falsas testemunhas. Infelizmente, existem falsas testemunhas. Sempre existiu na terra falsas testemunhas. E nos nossos dias, momentos em que a igreja está se preparando para o arrebatamento, os sinais afirmam, revelam que Jesus Cristo está voltando. E como tem se manifestado falsas testemunhas. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, existiam falsas testemunhas, que se posicionavam como pessoas que tinham compromisso com Deus, que se apresentavam como pessoas que amavam a Deus e que eram testemunhas do seu amor. Nós podemos citar os fariseus, nós podemos citar os saduceus, nós podemos citar os escribas, homens que com a boca honravam a Deus, mas com o seu comportamento, com as suas obras e com as suas atitudes, revelavam que não amavam ao Senhor, não eram testemunhas do Senhor, mas falsas testemunhas. Nos dias da igreja primitiva, Paulo diz, quando escrevia aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 26, que ele teve muitos problemas com falsos irmãos, falsas testemunhas, pessoas que estavam na igreja, mas que infelizmente não tinham comunhão com Deus, não serviam a Deus com sinceridade, e por isto eram falsas testemunhas, por isto eram pessoas que estavam distantes de Deus, mesmo estando dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo, na sua última viagem missionária, quando ele trouxe uma mensagem para os anciões da cidade de Éfeso, no capítulo de número 20, no versículo 28, até o versículo de número 30, ele disse assim: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Paulo estava avisando que quando ele partisse, muitas falsas testemunhas iriam entrar na igreja. E ele disse que dentro da igreja muitos se levantariam como falsas testemunhas para trazer problema, dificuldade ao bom andamento da obra de Deus naquele lugar. E infelizmente esse aviso, ele não foi levado em consideração, porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 4, quando o Senhor Jesus Cristo determina que o apóstolo João escreva uma carta para a igreja de Éfeso,
No versículo 4, o Senhor Jesus diz assim: porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando a falsa testemunha se levanta no meio da igreja, ela começa a trazer problemas, o amor começa a se esfriar e a igreja perde a sua comunhão com o Espírito Santo. Mas eu creio que Deus permanece tendo liberdade na minha vida e na sua vida. Deus permanece tendo liberdade neste lugar, e todos aqueles que derem lugar para o inimigo e quiserem se levantar como falso testemunha neste lugar, como irmãos falsos, ele com certeza vai tomar as providências e a sua obra permanecerá crescendo, a sua obra permanecerá prosperando, porque ele tem compromisso com essa igreja. Ele disse: sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, falsas testemunhas. Irmão, você liga o rádio, você ouve falsas testemunhas. Você assiste um programa de televisão, um programa que se intitula evangélico, você ouve falsas testemunhas. Você entra na internet, você ouve falsas testemunhas. Quantas falsas testemunhas estão aparecendo nos nossos dias? Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, autênticos falsificadores da palavra. Meu irmão, minha irmã, você é uma virgem, mantenha a tua lâmpada acesa, aleluia, não se esqueça do aceite da botija. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, aleluia. Quantas falsas testemunhas? A minha igreja é a melhor, a minha igreja é a verdadeira, como acontecia com os fariseus. Só que em referência ao farisaísmo, tem comunhão com Deus. A tática do inimigo não mudou. Ele simplesmente melhora as suas táticas, dependendo das circunstâncias. Ele melhora os seus métodos para atingir o povo de Deus. Mas o Espírito Santo, glória a Deus, que conhece muito bem as suas táticas, permanece conosco, glória a Deus. E Deus permanece sendo o nosso escudo, o nosso grandíssimo galardão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Falsas testemunhas espalhadas por toda a terra. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. Vigia, ora e permanece edificando a sua casa na palavra. Oh, aleluia! Aqui está o escudo de Deus para a nossa vida. Foi esta palavra poderosa que Jesus Cristo usou para derrotar Satanás. Esta palavra permanece viva e eficaz. Esta palavra permanece imutável e poderosa. Aleluia, louvado seja Deus. Permaneça construindo a tua casa espiritual na rocha, que é a palavra de Deus. O que a palavra aprova, você aceita. O que a palavra reprova, você rejeita. Aleluia. Esta palavra garante para você saúde. Esta palavra garante para você força. Esta palavra garante para você ânimo. Esta palavra garante para você renovação. Esta palavra garante para você alimento. Esta palavra garante para você a certeza, aleluia, de que a tua casa vai permanecer firme. Vai permanecer firme. Aleluia. Cuidado com as falsas testemunhas. Vamos nos comportar como se comportou os bereanos. Em Atos capítulo 17, a partir do versículo 10, a Bíblia diz que Paulo esteve em Tessalônica, e lá alguns creram, mas alguns judeus não creram, se levantaram contra os servos de Deus, e Paulo e Silas foi para Bereia, e quando eles ali chegaram, eles começaram a transmitir a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Eles começaram a dar testemunha do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia
Confira o que você está ouvindo nesta noite. Aleluia. Confira com a palavra. Confira com a Bíblia. Ela te dá certeza, aleluia. Ela te dá convicção, louvado seja Deus. A dúvida não terá lugar no teu coração quando você ouve uma mensagem, comparando a mensagem com aquilo que está escrito no livro de Deus, no livro do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aqui está a orientação de Deus para que nós possamos nos manter protegidos das falsas testemunhas que estão espalhadas e que estão aumentando, que estão crescendo assustadoramente. Mas não fique preocupado, isto também é um sinal de que Jesus está voltando. Aleluia! É um dos sinais de que a trombeta a qualquer momento vai soar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Primeira categoria de testemunha: as falsas testemunhas. Existe uma segunda categoria: as testemunhas omissas. O que significa testemunha omissa? O que significa a palavra omissão? Omitir é você deixar de fazer aquilo que você sabe que tem a responsabilidade de fazer. Estas são as testemunhas omissas, que se omite. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vou ler de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aqui está uma revelação das testemunhas omissas. Sabe fazer o bem, sabe que tem a responsabilidade de fazer o bem, sabe que tem um compromisso com o Senhor Jesus de ser testemunha viva, mas se omite, recua, se amedronta, se envergonha. Essa pessoa está pecando contra Deus. A Bíblia Sagrada traz um exemplo de dois religiosos que faziam parte deste grupo, o grupo das testemunhas omissas. Capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 30, nós encontramos a parábola do bom samaritano. Ali está um homem que, na verdade, estava se afastando da presença de Deus, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade do grande rei. Ele saiu da cidade do grande rei e ia para a cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada, símbolo do mundo. Ele estava se afastando de Deus e se aproximando do mundo. Caiu na mão dos salteadores. Estava agora sofrendo. Estava agora à beira da morte. Passou o sacerdote, que sabia que a palavra de Deus ensina que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, a uma força e entendimento, e que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. O que significa amar ao próximo como a si mesmo? Jesus disse assim: faça para o próximo o que você quer que ele faça para você. Isso é amar o próximo. E o sacerdote conhecia muito bem o mandamento, mas quando ele viu aquele homem caído, quando ele viu aquele homem todo machucado, a Bíblia Sagrada diz que ele passou de lado. Quem sabe se tivesse ali muitas pessoas, provavelmente ele teria se aproximado para socorrer aquele homem, para manter a sua reputação. Eu sou um sacerdote, que vão dizer de mim. É o que acontece muitas das vezes comigo e com você. Na presença de outras pessoas, nós procuramos dar testemunho, mas quando estamos sozinhos, infelizmente, não somos fiéis como devemos ser. Mas que o Espírito Santo de Deus, aleluia, encontre na nossa vida e no nosso coração total liberdade para perto dos irmãos, longe dos irmãos, perto da família, longe da família. Vamos dar testemunho de Cristo Jesus. Vamos ser testemunhas vivas de Cristo Jesus. Sim, sim, não, não, o que passar disto, disse Jesus,
é de procedência maligna. Louvado seja o seu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Testemunhas omissas. O sacerdote passou de lá. Veio o levita, também sabendo, conhecendo a sua responsabilidade, passou de lá. Isso é ser testemunha omissa. Você está numa caminhada, fique tranquilo. Todos aqueles que Deus quer que você ajude, todos aqueles que Deus quer que você socorre, todos aqueles que Deus quer que você alcance, que você abençoe, Deus vai colocar no teu caminho. Deus vai colocar no teu caminho. Já tem colocado no teu caminho vidas. Tem colocado no meu caminho vidas. Você não precisa ficar desesperado procurando pessoas necessitadas, não. Porque o mundo jaz no maligno. Continue no teu caminho, servindo a Jesus com sinceridade. Aleluia. E Deus vai colocar as pessoas no teu caminho para que você dê testemunho do nome dEle. Para que você dê testemunho do poder dEle. Para que estas vidas possam ser abençoadas como eu e você temos sido abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Testemunhas omissas. Outros se omitem, como eu disse, por vergonha. Se envergonham. Outros se omitem porque se sentem incapazes, se sentem pequenos. Mas nós temos que entender que quem faz é Deus, quem usa é Deus, quem opera é Deus. Eu e você somos simples testemunhas. Não se envergonhe. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Não se envergonhe da verdade perante a mentira. Não se envergonhe do bem perante o mal. Não se envergonhe da luz perante as trevas. Não se envergonhe. É interessante, irmão, que os testemunhos da mentira, aqueles que são testemunhas das mentiras, aqueles que são testemunhas do mal, você sabe que existem muitas testemunhas do mal espalhadas por toda a terra. Eu fui uma dessas testemunhas e provavelmente você também foi. Essas pessoas não têm vergonha. Essas pessoas não se acanham. Aparecem perante uma televisão e exaltam a mentira, e exaltam a imoralidade, com toda a coragem, com toda a disposição. Falam de casamento de pessoas do mesmo sexo, como isso fosse a coisa mais normal do mundo. Defendem o mal, a mentira. Testemunhas que estão, infelizmente, fazendo com que a igreja se assuste e se preocupe. Mas nós louvamos a Deus porque Deus sempre teve e sempre terá remanescentes. Como João Batista, estão dispostos a perder a cabeça, mas não perdem a sua comunhão, não perdem a sua salvação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não se envergonhe diante da mentira. Não se envergonhe diante do mal. Você foi chamado para ser uma testemunha da verdade. Não seja omisso. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de calúnia. Jesus Cristo disse assim: não tenha medo do homem que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Tema a Deus, que tem poder de matar o corpo e de lançar a alma no inferno. Não tenha medo do homem. Ninguém está dizendo aqui para você ser imprudente. Ninguém está dizendo aqui para você ser precipitado. Não! Deus vai te dar as oportunidades. É depois de Deus te dar as oportunidades. Testemunhe, testemunhe, testemunhe. Fale de Jesus Cristo. Fale do seu poder. Fale do seu amor. Fale da sua obra. Fale do poder do seu sangue. O Espírito de Deus faz a obra. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Aleluia. Paulo disse assim em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Não me envergonho. Oh, aleluia.
Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tenha vergonha de mentir. Tenha vergonha de falar palavrão. Tenha vergonha de comprar e não pagar. Tenha vergonha de se desentender com a sua esposa, com o seu esposo. Isso você pode ter vergonha. Mas ter vergonha do Evangelho não. Não. É por causa do Evangelho que nós estamos aqui. Aleluia. É o poder do Evangelho que transformou a nossa vida. É o poder do Evangelho que tem nos sustentado na presença de Deus. É através do poder do Evangelho que nós estamos caminhando em direção à glória, em direção à Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Não faça parte do grupo dos omissos. Não seja omisso. Abra a tua boca e o Senhor a encherá. Abra a tua boca e o Senhor a encherá. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32 e versículo de número 33, Jesus Cristo disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Oh, aleluia. Aleluia. Você quer que Jesus pronuncie o seu nome diante do Pai? Você quer naquele dia que ele diga para o Pai: este foi uma testemunha fiel. Aleluia. Este sofreu, mas permaneceu firme até a morte. Aleluia. Este passou lutas, mas não desanimou, não desistiu, continuou dando testemunha do meu nome e da minha obra. Eu confesso o nome dele perante o Senhor. Aleluia. Eu quero que ele confesse o meu nome. Eu sei que você quer que ele confesse o seu nome também. Por isso, confesse o nome dele na terra. Confesse o nome dele perante os teus parentes. Confesse o nome dele diante dos teus vizinhos. Confesse o nome dele perante os teus amigos de colégio, os seus amigos de trabalho. Confesse o nome de Jesus Cristo. Confesse que você é um discípulo. Confesse que você é uma testemunha. Aleluia. O versículo de número 33 diz assim: 32, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, foi Jesus quem falou, e está escrito: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. O crente que permanecer omisso, pertencendo ao grupo das testemunhas omissas, e não se arrepender, e continuar agindo assim até o fim da sua vida, Jesus disse que vai negar o nome dele diante de Deus. Foi Jesus quem falou. Foi Jesus quem ensinou. Mas o Espírito Santo, aleluia, permanece trabalhando continuamente na minha vida e na sua vida, contendendo comigo e contendendo com você. Aleluia. Me convencendo e te convencendo da necessidade de nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e dizer: Deus, renova a minha vida, Deus me ajuda a voltar ao primeiro amor, Deus me capacita, eu quero voltar a ser aquele crente inflamado, eu quero voltar a ser aquele crente cheio do Espírito Santo, eu quero viver uma vida abundante, eu quero viver uma vida fervorosa na sua presença. Aleluia, glória a Deus. A terceira categoria de testemunha, as testemunhas fiéis. Quantos têm desejo de ser fiel aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Aleluia. Desejo de ser testemunha fiel. Desejo de seguir o exemplo do nosso mestre. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 5, está escrito assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aleluia. O primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue
nos purificou dos nossos pecados. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho. Olha, Jeová só tem uma testemunha na terra. É Jesus Cristo o nome dele. Outras testemunhas que estão por aí são falsas testemunhas. Só existe uma testemunha de Deus na terra: Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha de Deus. E deu um testemunho tremendo. Aleluia. E deu um testemunho extraordinário, que esse testemunho até o dia de hoje está impactando as vidas, está transformando as vidas, está libertando as vidas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele foi testemunha fiel. Fiel em obras, fiel em palavras. Aleluia. Nunca mandou fazer sem primeiro fazer. Mestre por excelência. Fazia e depois dizia: como eu fiz, vocês devem fazer. Oh, louvado seja Deus. Seguir o exemplo do Mestre. Exemplo de Jesus. Ele é a testemunha fiel de Deus. E nós somos testemunhas de Cristo. Somos chamados para ser testemunhas fiéis. Aleluia. Testemunha fiel. Testemunha fiel, como o Senhor Jesus é aquele que não faz a sua vontade, mas a vontade do Mestre. Jesus Cristo disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é ser testemunha. É não fazer a nossa vontade. Não é a nossa opinião. Não é a nossa razão. É a vontade dele. É o querer dele. É o plano dele para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É procurar seguir o seu ensino quando o Getsemane disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Não se esqueça desta oração, meu irmão e minha irmã, continuamente na sua vida. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Somente assim poderemos ser testemunhas fiéis até o fim, até a morte. Louvado seja Deus. Testemunha fiel, obedece a palavra, tem compromisso com a palavra, ama a palavra, jamais falsifica a palavra, jamais acrescenta, jamais diminui. Tem temor de Deus na vida. Aleluia. Jamais se coloca diante da igreja para dizer o que a Bíblia não diz, para afirmar o que a Bíblia não afirma. Ele ama a palavra. Aleluia. A palavra tomou posse da sua vida e do seu coração. Glória a Deus. A palavra para ele é lâmpada. A palavra para ele é luz. A palavra para ele é vida. A palavra para ele é o GPS de Deus. Você fala muito de modernidade, não é? Então vamos falar um pouco de modernidade. GPS de Deus. Se você tem um GPS, você não se perde. Você pode estar na maior cidade que existe no mundo. Se você tem um GPS, você programa o GPS lá, ó, rua ou avenida tal, número tal, acabou, meu irmão. Sai lá na tela. Um caminho para você. E também viva a voz. Esquerda, direita, para frente, esquerda, segunda entrada. Daqui a pouquinho você está na porta da casa que você programou no GPS. Aqui também está programado. Aqui também está programado. Aleluia. Tem um endereço. Esse GPS não leva para um endereço. O endereço não é aqui na terra não, porque a nossa cidade está no céu, onde também aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Use este GPS. Se dirija por este GPS. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida, dirigir os teus passos por este GPS. Ele vai te levar nos portais celestiais. Ele vai te levar nas portas eternas. Aquelas portas que Jesus Cristo entrou no Salmo 24. Levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Por isto, ele entrou pelos portais eternos. E se eu e você formos fiéis
testemunhas de Deus na terra. Este GPS também vai nos guiar até os portais eternos. E nós vamos entrar cantando o hino da vitória. Cantando o hino da vitória. O Senhor Jesus Cristo sabia e sabe que o homem não tem capacidade, que o homem não tem possibilidade de ser testemunha da sua obra, de ser testemunha do seu evangelho. O Senhor Jesus sabe muito bem disso. E por isso ele disse aos irmãos: olha, é o seguinte, vocês precisam ficar em Jerusalém. Vocês precisam receber capacidade. Senão vocês não vão conseguir ser testemunha. Porque ser testemunha de Cristo, irmão, é estar na frente da batalha. É estar enfrentando as hostes espirituais da maldade. Ser testemunha de Jesus Cristo é estar numa peleja contínua e num combate permanente. Mas Paulo foi testemunha fiel até o fim do combate. Ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, aleluia, mas permaneci dando testemunho, guardando a fé, aleluia. Agora eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia, e Jesus sabe que eu e você jamais conseguiremos perseverar, jamais conseguiremos permanecer sendo testemunha firme, inabalável, se nós não recebermos virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo, poder de Deus, aleluia. E esta promessa é para toda a igreja, em todos os tempos e em todas as épocas. Porque no capítulo 2, quando eles receberam a promessa, atraiu a atenção de uma multidão. E quando eles começaram a murmurar e a criticar a atitude dos discípulos que estavam cheios do Espírito Santo, embriagados pelo Espírito Santo, Pedro se colocou em pé, transmitiu uma mensagem e disse assim: porque esta promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado por Deus? Deus sinal assim com essa mão. Você foi chamado por Deus? Foi chamado? Foi chamado por Deus? Então a promessa é para você. É para você a promessa. É a promessa de Deus. Passa céu, passa terra. A promessa de Deus não passa. Permanece para sempre. Aleluia. Você tem que buscar. Você tem que desejar. Você tem que fazer como Jacó. Ir para o pau de Jaboque e começar a lutar com Deus. Eu quero, eu preciso, eu desejo para a glória do teu nome, porque eu quero pertencer ao grupo das testemunhas fiéis. Louvado seja Deus. Olha, eu já falei isso algumas vezes e falo mais uma vez nesta noite. Vai fazer 25 anos no mês de fevereiro que eu estou servindo a Jesus. Até hoje eu não recebi essa virtude aqui. Eu não recebi. Eu ainda não recebi. Eu ainda não recebi essa promessa. Jesus disse assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Eu não estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Eu estou falando é ter virtude e poder de Deus na vida. Você começa a ler no livro de Atos, no capítulo de número 8, a respeito de Filipe, aí você vai entender o que significa ser um homem cheio do Espírito Santo. Um homem sozinho, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Provoca um estrago na seara do inimigo. Faz com que o céu desça e toda uma cidade se alegre com a alegria de Deus. A alegria de Deus, irmãos. Aleluia. Não é a alegria que este mundo oferece, não. A alegria de Deus. Um homem só cheio do Espírito Santo. O Senhor Deus desceu do céu na cidade de Samaria e
cheio da alegria do Espírito Santo. Olha, um homem só, uma mulher só cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. É uma testemunha poderosa na presença de Deus. Mas nós precisamos dessa promessa. Jesus disse assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Todo dia nas minhas orações eu digo assim: Jesus, eu estou esperando a promessa. É para mim a promessa. É para a igreja a promessa. Eu estou esperando a promessa. Ah, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu também passei por essa experiência. Mas eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de receber a virtude de Deus. O poder de Deus. Aleluia. Isso é bem diferente. Isso é muito diferente. E essa promessa é para a igreja. E eu creio de todo o meu coração que por amor e por misericórdia, antes do arrebatamento, para que a igreja possa concluir a sua missão, porque a igreja está na terra para realizar uma missão para Deus, um trabalho para Deus, e esse trabalho precisa ser concluído. E eu creio que por bondade e por misericórdia do Senhor, Ele vai conceder à igreja, aleluia, a mesma experiência que Ele concedeu à igreja primitiva. Aquele é jogada fora da chuva temporã e da chuva serótica. Quando você vai estudar a profecia que Joel transmitiu, você observa lá que ele fala do meu espírito e o meu espírito. Nós entendemos que o Senhor Deus, por bondade e misericórdia, porque se Ele fosse nos retribuir segundo as nossas atitudes, com certeza isso não iria acontecer. Por bondade e por misericórdia, o Senhor nosso Deus, eu creio de todo o meu coração que Ele vai cumprir a sua promessa na vida de muitos crentes espalhados por toda a terra, que não se cansam de orar, que não se cansam de clamar, que são crentes inconformados. Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso voltar a ser fervoroso. Deus, tenha misericórdia da tua igreja. O teu poder, a tua glória tem que novamente tomar a vida do teu povo, para que salvação, cura, batismo com o Espírito Santo volte a acontecer abundantemente. Esta é a vontade do Senhor, afirma a sua palavra, e esta precisa ser a minha e a sua vontade também. Precisamos entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro e clamar ao Senhor para que Ele cumpra esta promessa nas nossas vidas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Os dias são maus, os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos, e somente o crente que está desejando ser cheio do Espírito Santo continuará vencendo em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, coloquem em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Seja uma testemunha fiel. Na lei secular existe um código que diz assim: Código de proteção às testemunhas. Se alguém é testemunha de algum acontecimento e essa pessoa está correndo risco de vida, a justiça determina policiais para poder cuidar daquela testemunha. Proteção a testemunha. Fica tranquilo. Eu e você também somos testemunhas de Jesus e estamos muito bem guardados. Estamos muito bem protegidos. Se a testemunha aqui na terra, quando é ameaçada, precisa de soldados para cuidar dela, fica tranquilo. Aleluia. Nós somos testemunhas de Jesus. Quando o Senhor acampa ao redor das testemunhas, Deus vem e nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Se você deseja receber essa promessa, eu quero te convidar para se aproximar. E eu vou orar, e você vai orar também, porque eu também desejo. Eu também quero receber a